Boa noite a todos. Como a nossa querida irmã já na apresentação, ela já nos informou, todos são muito bem-vindos nessa casa de oração. E ela também nos lembrou, muito importante, como é muito importante a nossa conexão no momento em que nós entramos aqui com o plano espiritual. E como é feita essa conexão? Pelo pensamento. Quando nós estamos aqui, esse ambiente já está sendo muito tempo antes trabalhado pelo plano espiritual para nos receber. E ele vem passando aqui por todos nós. Os nossos olhos não vê, mas eles já estão aqui. E eles estão captando através dos nossos pensamentos as nossas necessidades. Daí a importância de quando a gente está em silêncio, nós estamos nos conectando a esse plano espiritual. E por quê? Porque essa conexão é a nossa vibe com os espíritos. Essa é a internet que nós usamos com o plano espiritual. Então, quando nós vamos nos conectar, é pelo pensamento. E é através do pensamento que nós vamos estar nos ligando a esse plano espiritual e já estaremos recebendo o amparo que nós viemos buscar. E essa noite nós vamos dar continuidade ao capítulo 16. Esse capítulo 16 do Evangelho, ele vem numa sequência e ele vai falar servir a Deus e a Mamon. Os itens que me coube foram exatamente do 9 ao 15, que é onde está exatamente as instruções dos Espíritos. Para quem leu o Evangelho já, cada capítulo, vocês vão perceber que no final de cada capítulo tem as instruções dos Espíritos. E eles ali são mensagens que eles nos enviam e eles vão nos dizer como eles estão se sentindo, como é esse mundo espiritual. Por quê? Porque aqui é uma passagem. E aí vocês podem dizer, mas a minha avó, meu avô tem 100 anos, você acha que isso é apenas uma passagem? Aí eu posso dizer, sim. O que são 90 anos, 100 anos, em relação à eternidade? Espírito não morre. O que vai perecer é a carne, é a matéria. No entanto, tudo que for matéria é que vai ficar aqui, mas o espírito não vai perecer. E aí, como dizia a minha avó, e depois a minha mãe, e eu também continuo replicando, caixão não tem gaveta, né? Então, o que é da carne vai ficar, e o que é do espírito vai continuar no plano espiritual. Mas por que eu estou falando isso? Porque o capítulo é exatamente sobre os bens materiais e os bens espirituais. Mamon, ele é uma designação que era usado muito nas escrituras israelitas para designar posse, dinheiro. Então, quando ele diz servir a Deus e a Mamon, ele está dizendo que essas duas coisas não se coadunam, não se encaixam. Por quê? Porque as coisas de Deus é de Deus, as coisas da terra é da terra. E aqui a gente vai falar sobre esse apego à matéria, apego a tudo aquilo que a gente muitas vezes leva uma vida inteira se desgastando e se preocupando. E muitas vezes o preço que nós pagamos é um preço alto. Pelo quê? Pelo desequilíbrio com que a gente lida com a matéria. Eu ainda sempre costumo dizer que as provas mais duras e mais difíceis são aquelas que a gente mais cobiça, né? Quando a gente está na matéria. Beleza, poder e dinheiro. Por quê? Porque é muito difícil passar por essas três provações. Porque é muito sedutor, é tudo muito prazeroso e as portas se abrem com muita facilidade no mundo material. E aí é que está a nossa perdição. Porque nós podemos nos tornar egoístas, nós podemos nos tornar escravos
e nós podemos chegar à nossa própria derrocada pelo desequilíbrio com que nós tratamos essas situações. É muito bom nós mantermos aqui o conforto, porque nós estamos vivendo uma experiência material e é preciso, e nós precisamos trabalhar para manter esse conforto, suprir as nossas necessidades. Não tem problema algum. O problema está no desequilíbrio. Tudo que é exagero é ruim. E ao contrário do que nós pensamos, lidar com dinheiro, lidar com bens materiais é muito mais difícil do que a gente pensa. E poucos são aqueles que realmente conseguem te fazer isso uma coisa útil para si e para outros. Porque normalmente, quando nós estamos de posse de muito dinheiro ou de muito poder, nós perecemos. Basta olhar um pouquinho ao nosso redor, ao que está acontecendo com pessoas que chegam no poder, com pessoas muito belas, que quando vão passando pela trajetória da vida e vão envelhecendo, sofrem demais e não conseguem aceitar essa situação. Tem pessoas mesmo que chegam ao suicídio. Nós temos relatos de pessoas assim, que chegam ao suicídio porque não conseguem, não aguenta esse perecimento. Mas então, Deus, ele condena que a gente tenha uma vida abastada? Não. O que é condenável é a forma como nós lidamos com isso. Se isso vai nos levar à nossa derrocada moral, então não é bom. Se nós conseguimos tudo que a gente tem de nossas posses, passando por cima de outros, ou até mesmo se anulando para poder manter aquela situação material abastada, isso não é bom. Então, isto não vai nos trazer nenhum benefício. Imagina quando a gente vai fazer uma viagem. Hoje, nos aviões, só podemos levar uma mala de 10 quilos, né? Então, nós temos que levar o quê? O básico e o mínimo necessário. Porque senão nós não vamos conseguir embarcar com aquela bagagem, a não ser que nós paguemos mais por aquilo. Ninguém quer pagar mais por aquilo. Tudo na vida tem um preço, né? Então, o que a gente procura fazer? Levar o essencial. Para quê? Para o que se vai usar naquele local. Assim é quando nós partimos do mundo material. O que nós vamos levar na nossa bagagem? É exatamente aquilo que nós vamos precisar no mundo espiritual. E o que nós levamos para o mundo espiritual? As nossas ações, as nossas boas e más ações. E ainda vamos responder pelas nossas omissões. Porque não basta apenas não praticar o bem, o mal. Precisamos praticar o bem. É por isso que nós vivemos em sociedade, para um ajudar o outro. É por isso que as diferenças existem, apesar de estarmos mais ou menos no mesmo barco, mas cada um de nós tem uma caminhada progressiva diferente, até mesmo dos nossos pais, irmãos, cônjuges e filhos. Nós temos caminhadas diferentes, em degraus diferentes. E o que serve esse convívio na sociedade? A troca. Exatamente essa troca. Eu aprendo com você e você aprende comigo. Então, essa troca é que nos torna o quê? Mais fraternos. É que nos auxilia na nossa paciência com o outro, no nosso perdão. Não tem nenhum mérito se isolar, ser um eremita, sair ou ficar recluso. Isso não há mérito. Nós deixamos de aprender e deixamos de ensinar. O mérito está exatamente em caminhar junto. O mérito é exatamente esse. Mas o que então que a gente leva absolutamente para o lado de lá? Exatamente as nossas ações, a nossa consciência tranquila. Porque, como eu disse aqui logo no início,
nós nos conectamos através do pensamento. E quando nossa mente está perturbada, porque quando desencarnamos, nós não mudamos. Nós desencarnamos exatamente na condição em que nós nos encontramos hoje, aqui e agora. Então, essa dor de consciência, essa forma como nós vivemos a vida, não vai mudar. Ela vai nos perseguir na outra vida também. Então, sejamos bons agora. Vamos fazer agora. É esse o momento, é essa a nossa hora. As boas ações com nós mesmos, começando por nós. Quantas vezes a gente luta, a gente tem o anseio de progredir e adquirir o quê? Um apartamento. Eu consigo aquele apartamento. A felicidade se tornou plena? Não. Logo em seguida, nós estamos empreendendo mais tempo, mais gastos da nossa energia, porque a gente quer um carro bom. Aí a gente compra um carro. Satisfez a nossa felicidade? Nós preenchemos a nossa vida? Não. Porque a gente continua na busca para depois reformar um apartamento, mobiliar um apartamento, aí você quer um carro melhor. E se a gente não tomar cuidado, quando a gente chega lá perto da nossa terceira idade, ou a melhor idade, lá para os nossos 60, olha para trás o que nós fizemos. Muitas vezes só trabalhamos, protelamos, deixamos para fazer tudo depois. E muitas vezes o depois não vem. E aí o que nós perdemos? Perdemos muitas vezes de estar reunido com famílias, com amigos, em situações agradáveis, porque o que fica são lembranças. E as boas lembranças passam, assim como as más também. Mas o que fica é aquilo que nós vivemos, é aquele acolhimento, é aquele momento. Tudo mais, ele vai passar. E isso, a vida é muito efêmera. E aí, quando a gente olha e fala, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu só fiz isso ou só fiz aquilo? E essa dor é que muitas vezes vai nos adoecer. E aí, a gente vai muitas vezes se definhando, e aí a gente começa a ter aquela dor do arrependimento do porquê eu não fiz ou do porquê eu fiz, e fiz mal, e fiz errado, e é assim que nós desencarnamos. E aí a gente começa uma nova vida, num plano novo, e aí a gente começa a entender que realmente essa vida é uma passagem. Portanto, esses espíritos, eu só vou ler as primeiras frases do que eles nos dão de mensagem. Depois vocês, aqueles que tiverem o Evangelho, dá uma folheada e leem essas mensagens que eles ditaram, e vocês vão ver como elas são preciosas lições. Então, o Pascal, ele dá uma mensagem em 1860, em Genebra, e ele diz assim, lógico, eu não vou ler tudo porque é extenso, então eu vou só dar o começo para vocês entenderem, e aí vocês mesmos vão ler e vão ver que interessante. Ele diz assim, ele começa assim: o homem não possui como seu senão aquilo que ele pode levar deste mundo. E nós sabemos disso. Nem a roupa que a gente vai ser enterrado a gente consegue escolher muitas vezes, né? Nem isso. Então, olha que interessante. E ele dá uma mensagem muito bonita, muito extensa, falando exatamente daquilo que nós vamos angariando durante a nossa caminhada evolutiva. Em 1861, na cidade de Bordeaux, também um outro espírito, ele vem e nos dá uma mensagem e diz assim: não podeis servir a Deus e a Mamon, a Deus e o dinheiro, porque são coisas antagônicas, elas não se coadunam. Ou você entende as lições de Deus, ou você se apega aos bens da matéria. Guardai bem isto, vós que sois dominados pelo amor do ouro. Vós que venderíeis a alma para enriquecer, porque isso poderia elevar-vos acima dos outros e proporcionar-vos o gozo das paixões.
mas as paixões são as terrenas, e isso passa. Com certeza isso passa. E aí tem uma outra, que é em Cracóvia, em 1861, um outro espírito, ele dá a seguinte mensagem, iniciando da seguinte forma: quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão a vossa incessante preocupação com os bens materiais. Enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão reduzido tempo ao aperfeiçoamento moral que vos será levado em conta na eternidade. Então, olha que mensagens, como elas começam de uma forma tão profunda, nos atentando para os bens materiais. E o maior exemplo que nós tivemos aqui é do nosso querido Chico, né? O Chico poderia ter sido um homem milionário, porque através de todas as obras de caridade dele, de tantas benécias que ele fez, muitas pessoas influentes e ricas queriam dar a ele ou deixar para ele, como forma de gratidão, os seus bens materiais. Até porque, quando a gente recebe realmente uma graça de Deus e a gente quer ser realmente grato, a gente não sabe nem como agradecer. E o Chico revertia tudo isso para o bem ao próximo. Então, muita caridade ele fez. Ele tinha mais de 2.000 obras de caridade que se alimentava e precisava exatamente desses livros, da renda de tudo que ele angariava com a renda dos livros que ele psicografava. Então veja a imensidão da obra de pessoas que foram beneficiadas, sem contar as cartas, que foram mais de 10.000, e quantos corações ele consolou. Quando Chico ele desencarna, e ele sempre teve uma vida muito humilde, muito simples, e sempre com a consciência de que o que ele tinha era exatamente o necessário para ele viver. E ele é recebido no plano espiritual por todos aqueles apóstolos de Jesus que estavam ali, que estava auxiliando, amparando e torcendo para que aquele trabalho dele prosperasse. Muitos médiuns relatam, médiuns videntes, que no enterro do Chico, eles vivenciaram, sob a ótica espiritual, uma passagem maravilhosa e linda do Chico, ele sendo recebido pelo próprio Jesus. E aí, a médium Maise Braga, ela disse uma coisa que realmente me gravou. E ela disse assim: todo mundo queria ter a morte do Chico, mas poucos quiseram ter a vida do Chico. Aliás, ninguém. Então veja, a obra de caridade, de fraternidade e aquilo que nós vamos levar efetivamente desse mundo material é exatamente aquilo que nós construímos, são as nossas atitudes e os nossos atos. E isso que vai fazer conta, é isso que vai ser levado em consideração, são as nossas obras. Eu também recomendo a leitura do livro Céu e Inferno, que é da obra de Allan Kardec, e esse livro, na segunda parte dele, ele tem uma parte muito interessante que ele fala sobre, são depoimentos de espíritos que desencarnaram em diversos tipos de condições de espíritos felizes, infelizes, arrependidos, endurecidos, enfim. Aquilo espelha exatamente o que é o mundo espiritual, como nós vamos para o mundo espiritual. E nós começamos a entender realmente o que é a passagem nesse mundo material. Uma boa noite a todos, eu desejo bons passes, e quando a gente estiver lá na câmara de passe, se conectem. Lembre que a gente vai se conectar com o plano espiritual através do pensamento e do coração. Boa noite.